E se os povos antigos não fossem menos evoluídos, mas apenas conscientes de outras camadas da realidade? Uma realidade que talvez tenhamos esquecido como ver. Vivemos numa era de progresso inquestionável. Nossos arranha-céus tocam as nuvens. Nossas redes digitais conectam o globo em instantes. E carregamos no bolso mais poder computacional do que o necessário para levar o homem à Lua. É natural, então, que olhemos para trás, para as ruínas de civilizações passadas, e vejamos apenas simplicidade. Costumamos olhar para o passado com a lente da tecnologia moderna. Medimos a grandeza de uma cultura pela complexidade de suas máquinas, pela eficiência de suas ferramentas. E sob essa ótica, tudo o que veio antes de nós parece inevitavelmente primitivo. Mas essa é uma visão incompleta. É como julgar um poema pela qualidade do papel em que foi escrito. E se o verdadeiro avanço daquelas culturas não estivesse mas em? E se a sua tecnologia mais sofisticada não fosse de pedra ou metal, mas sim a própria consciência? Conhecimento não é só ferramenta. Não é apenas sobre como construir uma ponte ou forjar uma espada. Em sua essência, conhecimento é percepção. É a capacidade de ver as conexões, de entender os ritmos, de sentir o pulso do mundo ao nosso redor. É percepção. Pausa. Os antigos, livres da cacofonia digital que hoje nos ensurdece, possuíam uma atenção profunda. Uma atenção que lhes permitia ouvir o que a natureza sussurrava. Eles observavam o céu, não como um mero espetáculo, mas como um grande relógio cósmico. Mapearam as estrelas com uma precisão que nos espanta, construindo calendários que regiam suas vidas. Observavam os ciclos da Terra, a dança das estações, o fluxo e refluxo das marés, o comportamento dos animais. E mergulhavam na observação da mente humana, explorando os vastos territórios da consciência através da meditação, do sonho e do ritual. Eles viam a natureza com uma atenção que hoje quase não existe. Uma atenção que não busca apenas extrair, mas sim compreender e pertencer. Para eles, cada planta, cada animal, cada pedra era parte de uma linguagem sagrada. Nós, em contrapartida, vivemos em um mundo de notificações constantes, de estímulos incessantes. Nossa atenção está fragmentada, dividida entre dezenas de tarefas e telas. Perdemos a capacidade de simplesmente estar, de observar em silêncio. Essa capacidade de observação atenta não era um passatempo. Era uma ciência de sobrevivência e de florescimento. Eles liam os padrões do mundo natural como nós lemos um manual de instruções. Eles sabiam quando plantar, não apenas pelo calendário, mas sentindo a umidade do solo, observando o comportamento dos pássaros, notando a posição da lua no céu. Sabiam quando construir, alinhando suas estruturas com os solstícios e equinócios, transformando templos e cidades em observatórios astronômicos de grande escala. Sabiam quando iniciar rituais, marcando momentos de transição cósmica e humana para reforçar a harmonia entre o indivíduo e o coletivo, entre a humanidade e o universo. E talvez o mais importante, sabiam quando silenciar, quando parar, escutar e permitir que a sabedoria do mundo se revelasse. Não por superstição, como nosso ceticismo moderno poderia sugerir, mas por uma profunda leitura de padrões. Eles eram os cientistas de dados originais, e o seu conjunto de dados era o próprio cosmos. Em nossa mente moderna, tendemos a compartimentalizar o conhecimento. A ciência está aqui, a arte ali, a espiritualidade em outro lugar. Mas, para muitas culturas antigas, essa separação não existia. Astronomia, geometria, medicina, espiritualidade não eram áreas separadas. Eram partes de um mesmo entendimento do todo. A geometria sagrada, que decorava um templo,
era um reflexo da ordem matemática que viam nas estrelas. As ervas usadas para curar o corpo eram compreendidas dentro de um sistema que também incluía o espírito e a sua conexão com a terra. O médico era também um sacerdote, o astrônomo um filósofo. Enquanto hoje acumulamos informação, eles cultivavam sabedoria. Qual a diferença? Informação é saber que um tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocá-lo numa salada de frutas. Pausa curta. Informação são fatos isolados, dados brutos. Sabedoria é a compreensão de como esses fatos se conectam. É o entendimento do contexto, do significado e das implicações. A sabedoria não pode ser baixada da internet. Ela é destilada através da experiência, da reflexão e, acima de tudo, da conexão. Eles sabiam, de uma forma visceral e vivida, verdades que hoje a nossa ciência começa a redescobrir. Sabiam que o corpo responde à mente, uma noção que hoje chamamos de psicossomática. Sabiam que a Terra é viva, um organismo complexo e interconectado, uma ideia que hoje ressoa na hipótese de Gaia. Sabiam que o céu influencia a vida, não através de uma astrologia simplista, mas pelo impacto real dos ciclos solares e lunares na agricultura, na biologia e no clima. E intuíam que a consciência não termina no indivíduo, que estamos todos ligados por um tecido invisível, uma noção que ecoa nos conceitos modernos de consciência coletiva e campos quânticos. Talvez não soubessem fabricar máquinas complexas como as nossas. Não tinham smartphones ou satélites, mas sabiam habitar o mundo. Sabiam construir vidas e comunidades em harmonia com os ritmos da Terra em vez de em oposição a eles. Suas casas eram feitas dos materiais do lugar, suas vidas marcadas pelas estações, sua cultura um reflexo do ambiente. Eles pertenciam. O avanço tecnológico nos deu um poder imenso. O poder de moldar o ambiente à nossa vontade, de superar as limitações da geografia e do tempo. Mas nos afastou da escuta. O ruído de nossas próprias criações abafou a voz sutil do mundo natural. Ficamos tão ocupados a falar, a construir, a controlar, que esquecemos como ouvir. E há um paradoxo profundo nisso. Quanto mais dominamos a natureza com a nossa tecnologia, menos entendemos nosso lugar nela. Construímos cidades climatizadas para nos proteger do tempo e esquecemos o cheiro da chuva. Navegamos com GPS e perdemos a capacidade de ler as estrelas. Comunicamo-nos através de ecrãs e desaprendemos a ler as nuances de um rosto. Os antigos não buscavam controlar o universo. Eles não viam a natureza como um recurso a ser explorado ou um inimigo a ser conquistado. Buscavam se alinhar a ele. A sua maior ambição era a harmonia. A sua tecnologia, fosse ela arquitetônica, agrícola ou espiritual, era uma tecnologia de alinhamento. Era sobre encontrar o seu lugar na grande dança cósmica e dançar em sintonia. Então, talvez os antigos não soubessem menos. Talvez soubessem outras coisas, coisas que nós, em nossa corrida pelo progresso material, desvalorizamos e esquecemos. Coisas sobre o silêncio, sobre a paciência, sobre a interconexão de todas as coisas. E talvez o futuro da consciência, o próximo grande salto evolutivo para a nossa espécie, não esteja apenas em descobrir algo novo. Não esteja em colonizar Marte ou em desenvolver uma inteligência artificial ainda mais poderosa, mas em lembrar o que foi esquecido, em resgatar essa capacidade de percepção profunda, em reaprender a ouvir. Isso não significa abandonar a tecnologia e voltar a viver em cavernas. Significa integrar. Significa usar a nossa tecnologia moderna com a sabedoria antiga. Significa criar uma tecnologia que nos conecte mais profundamente à natureza, em vez de nos isolar dela. Significa construir comunidades que valorizem tanto a conexão humana quanto a conexão à internet.
Significa cultivar espaços de silêncio e contemplação em nossas vidas tão ocupadas. A pergunta final, então, não é o quanto evoluímos em termos de poder e capacidade. Já sabemos a resposta para isso. A pergunta que devemos fazer a nós mesmos, com humildade e honestidade, é outra. O que deixamos para trás no caminho? E mais importante, como podemos recuperá-lo antes que seja tarde demais? Em cada amanhecer, o mundo desperta para uma complexa teia de histórias, ambições e desafios. Vivemos imersos numa realidade que nos parece sólida, inquestionável. Mas, por baixo da superfície do nosso dia-a-dia, correm correntes profundas que moldam a nossa percepção, as nossas ações e, em última análise, o nosso destino. E se a maior parte do que tomamos como verdade fosse, na verdade, uma construção? Uma história que contamos a nós mesmos há tanto tempo que esquecemos que fomos nós que a escrevemos? Pense nas grandes forças que parecem governar a nossa existência. O amor, a perda, a busca por propósito. E, claro, o medo. O medo da escassez, o medo do desconhecido, o medo do outro. Ele parece estar em toda a parte. Um motor invisível por trás de tantas das nossas decisões. Mas e se olhássemos ainda mais fundo? E se a maior ilusão da humanidade não fosse o medo, mas a ideia de que estamos separados? Esta é a premissa que vamos explorar. A noção de que o eu é uma entidade contida dentro da pele, fundamentalmente distinta de tudo o que está lá fora. Uma ilha de consciência num vasto oceano de alteridade. Esta ideia é tão fundamental para a nossa forma de ver o mundo que raramente paramos para a questionar. Ela é o alicerce da nossa linguagem, das nossas leis, da nossa economia. Mas será ela a realidade última da nossa existência? Ou será a lente através da qual aprendemos a ver? Uma lente que distorce tanto quanto foca. Desde cedo aprendemos a nos ver como indivíduos isolados. Eu contra o mundo, mente contra corpo, humano contra a natureza. Esta narrativa de separação começa na infância. Aprendemos a palavra eu e com ela a palavra meu. Os meus brinquedos, o meu espaço, os meus pais. A escola reforça essa ideia através da competição. As minhas notas, a minha classificação, o meu sucesso individual. A sociedade celebra o herói solitário, o empreendedor que se fez a si mesmo, o gênio incompreendido. Criamos uma fronteira nítida entre o nosso mundo interior de pensamentos e sentimentos e o mundo exterior, que percebemos como algo a ser navegado, conquistado ou temido. Dividimos a nossa própria experiência, tratando a mente como um piloto e o corpo como um mero veículo, muitas vezes em conflito. E talvez a mais consequente de todas as separações, colocamo-nos à parte da natureza, vendo-a como um recurso a ser explorado, em vez de um sistema do qual somos uma parte intrínseca e inseparável. Mas essa separação não é um fato da realidade. É um modelo mental. Um recorte útil para funcionar, mas perigoso quando acreditamos que é a verdade inteira. Um modelo mental é como um mapa. Um mapa de uma cidade é incrivelmente útil para nos orientarmos, para encontrarmos o nosso caminho do ponto A ao ponto B. Ele simplifica a complexidade do terreno, das pessoas, do trânsito. Mas ninguém confundiria o mapa com a cidade real. O mapa não tem o cheiro da padaria na esquina, o som das crianças a brincar no parque, a sensação do sol na pele. O modelo da separação funciona da mesma forma. Ele permite-nos ter um nome, uma identidade, uma profissão. Permite-nos navegar nas complexidades sociais e tomar decisões. É uma ferramenta de sobrevivência e organização. O perigo surge quando esquecemos que é apenas um mapa
e começamos a acreditar que somos, de facto, a pequena mancha de tinta isolada no papel, em vez de um cidadão vivo e pulsante na cidade real e interconectada. Quando o modelo se torna a nossa única realidade, as fronteiras que ele desenha tornam-se muros de prisão. Nada na natureza existe sozinho. Tudo é relação, troca, interdependência. A árvore que vemos como um ser singular está, na verdade, em constante comunicação com as suas vizinhas através de uma vasta rede subterrânea de fungos, trocando nutrientes e informações. A abelha que poliniza a flor não o faz por altruísmo, mas como parte de uma dança coevolutiva da qual ambos dependem para sobreviver. Cada ecossistema, do mais pequeno charco à imensa floresta amazónica, é uma sinfonia de interações. Remover um elemento afeta todos os outros. Esta é a lógica fundamental da vida. O corpo depende do ambiente. A mente depende do outro. A vida depende de ciclos invisíveis que nos sustentam a cada momento. O ar que respiramos é um presente das plantas e do plâncton. A comida que nos nutre é produto do sol, da terra e da água. A nossa saúde mental e emocional é profundamente influenciada pelas nossas relações, pela nossa cultura, pelas histórias que partilhamos. Um bebê humano não sobrevive sem cuidado. As nossas ideias não nascem no vácuo. São construídas sobre os ombros de gerações de pensadores, artistas e cientistas. Mesmo a nossa consciência, o nosso sentido de eu, é moldado através do espelho dos outros. A separação só existe quando a consciência se esquece de que faz parte do todo. Quando acreditamos estar separados, nascem o medo, a competição e o controle. Se eu estou separado de ti, então o teu ganho pode ser a minha perda. Se estou separado da natureza, então posso explorá-la sem consequências para mim mesmo. Se o meu grupo está separado do teu, então a tua existência pode ser uma ameaça à minha. Esta lógica dá origem a uma mentalidade de escassez. O mundo torna-se um campo de batalha por recursos limitados, dinheiro, status, poder, até mesmo amor. Defendemos identidades, acumulamos, lutamos para sobreviver. Construímos muros, tanto físicos como psicológicos. Defendemos ferozmente as nossas identidades, a nossa nacionalidade, a nossa religião, as nossas opiniões políticas, porque acreditamos que elas são a totalidade de quem somos. Acumulamos bens materiais muito para além das nossas necessidades, na esperança de que eles nos tragam segurança e preencham um vazio interior. Vivemos num estado de luta constante, uma ansiedade subjacente de que, se não nos esforçarmos o suficiente, se não formos vigilantes, seremos deixados para trás. Este é o custo oculto da ilusão da separação. Um estado permanente de estresse e exaustão. Mas quando a percepção muda, a lógica muda junto. E se, em vez de um campo de batalha, o mundo for um ecossistema? E se, em vez de competidores, formos colaboradores? Esta não é uma fantasia utópica, mas uma simples mudança de perspectiva, um realinhamento com a forma como a vida realmente funciona. Quando a lente da separação é limpa, o que antes parecia ser uma ameaça pode agora ser visto como uma oportunidade para conexão. O que parecia ser um recurso a ser explorado revela-se como parte de nós mesmos. Cuidar do outro passa a ser cuidar de si em outra forma. A compaixão deixa de ser um dever moral e torna-se uma expressão de inteligência sistémica. Ajudar um colega de trabalho não é mais um sacrifício, mas um investimento no sucesso do ecossistema do qual ambos fazem parte. Preservar o ambiente não é um ato de caridade para com as gerações futuras, mas um ato de autopreservação no presente. A alegria do outro não diminui a minha. Ela expande o campo de bem-estar que todos partilhamos.
A lógica da interdependência transforma a ética de um conjunto de regras externas para uma sabedoria interna e vivida. A espiritualidade profunda, em todas as suas diversas tradições, não fala de união como ideia bonita. Fala de experiência direta. Momentos de silêncio, presença ou expansão, onde a fronteira entre eu e mundo simplesmente desaparece. Estes são momentos que muitos de nós já experimentamos, talvez sem lhes dar um nome. A sensação de admiração perante um céu estrelado, a perda de si mesmo na música, o fluxo profundo do trabalho criativo ou a conexão sentida num abraço sincero. Nesses instantes, o ruído do ego, o narrador interno que está constantemente a definir, a julgar e a separar, silencia-se. Não porque você deixou de existir, mas porque se reconheceu no todo. A sua consciência não se aniquilou, ela expandiu-se para além dos seus limites habituais. Por um momento, você não era apenas a testemunha da beleza, mas a própria beleza. Não era apenas o observador da conexão, mas a própria conexão. Esta experiência não é sobrenatural, é talvez a nossa natureza mais fundamental a vir à tona. Talvez, no fundo, não estejamos buscando conexão. Talvez estejamos lembrando do que nunca foi perdido. A nossa busca incessante por conexão, através das redes sociais, do trabalho, das relações, pode ser, na verdade, um sintoma da nossa amnésia. Sentimos falta de algo, um sentimento de pertença e totalidade, porque esquecemos que já o possuímos. É como um peixe a nadar no oceano à procura de água. A busca em si mesma reforça a ilusão de que o que procuramos está fora de nós. E se a jornada não for para encontrar algo novo, mas para desaprender a crença de que estamos sozinhos? A separação é uma ilusão funcional. A unidade é a realidade subjacente. Estas duas frases não se contradizem. Elas descrevem dois níveis da verdade. No nível da experiência cotidiana, somos indivíduos com nomes, corpos e histórias distintas. Ignorar isto seria impraticável e até perigoso. Mas, a um nível mais profundo, a um nível quântico, ecológico e espiritual, esta individualidade revela-se como uma ondulação na superfície de um único e vasto oceano de existência. Viver com sabedoria é talvez aprender a dançar entre estes dois níveis. Honrar a nossa individualidade única enquanto permanecemos ancorados na nossa unidade fundamental. A pergunta, então, não é como me conectar? É o que em mim ainda acredita que está separado? Esta é a questão que nos convida a uma jornada interior. Uma investigação não para adquirir novo conhecimento, mas para remover as barreiras que nos impedem de experienciar a realidade como ela é. Ao longo dos próximos capítulos, vamos explorar as origens desta ilusão, as suas manifestações na nossa psicologia e sociedade, e as práticas e perspectivas que nos podem ajudar a lembrar da nossa natureza interconectada. E se o que você chama de quebrar for, na verdade, o início da reconstrução interna? Vivemos em uma cultura que valoriza a estabilidade, a força inabalável, a aparência de que tudo está sob controle. Quebrar, portanto, é visto como um fracasso, uma falha no sistema. Mas essa é uma perspectiva limitada. O que proponho hoje é uma mudança de olhar. Uma nova forma de interpretar esses momentos de desmoronamento. E se eles não forem o fim, mas sim o pré-requisito para uma renovação profunda e verdadeira? E se essa sensação de estar se partindo em pedaços for o som da sua alma, demolindo estruturas que já não servem mais, para dar espaço a algo mais autêntico? Este vídeo é um convite para explorar esse processo. Para entender que você não está quebrando. Você está em obra.
Para entender o que é a reconstrução interna, vamos usar uma metáfora que nos acompanhará. A reforma de uma casa. Imagine que você é uma casa. Ao longo dos anos, você construiu quartos, pintou paredes, instalou sistemas elétricos e hidráulicos. Essas são suas crenças, seus hábitos, seus relacionamentos, sua identidade. Por um tempo, tudo funciona. A casa é confortável, familiar, mas então surgem problemas. Uma rachadura na parede, uma infiltração no teto, um curto-circuito. No início, você tenta consertos rápidos, pinta por cima da mancha de umidade, troca um fusível, mas os problemas persistem, porque a questão não está na superfície, mas na estrutura. A fundação está cedendo, a fiação é antiga, o encanamento está corroído. A reconstrução interna é o processo de admitir que reparos superficiais não são mais suficientes. É a decisão corajosa de parar de apenas redecorar e começar a reformar de verdade. Isso significa quebrar paredes, arrancar o piso antigo, expor as vigas e os canos. Significa olhar para o que está por baixo da pintura bonita e das certezas confortáveis. Toda reconstrução começa com perda de forma. Velhas certezas caem. Aquilo que você acreditava ser verdade sobre si mesmo, sobre os outros, sobre o mundo, de repente parece frágil. Identidades falham. O papel de filho perfeito, profissional bem-sucedido, parceiro ideal, começa a parecer uma fantasia que você não consegue mais sustentar. Nada parece sólido. É um estado de vulnerabilidade profunda, onde o chão que você sempre pisou desaparece. É crucial distinguir a desmontagem consciente de um colapso caótico. Ambos podem parecer semelhantes por fora: dor, confusão, perda, mas a intenção por trás deles é radicalmente diferente. O colapso caótico é reativo. Acontece quando ignoramos os sinais por tanto tempo que a estrutura desaba sobre nós. É a crise que nos pega de surpresa, o burnout que nos força a parar, o relacionamento que termina de forma explosiva. É a casa sendo condenada. A desmontagem consciente, por outro lado, é proativa. Não é erro. É uma escolha, ainda que assustadora. É quando você percebe a rachadura na parede e, em vez de ignorá-la, decide investigar sua origem. É a coragem de dizer: isso não está mais funcionando para mim. É a decisão de pedir demissão de um emprego que suga sua alma, mesmo sem ter outro plano. É o ato de iniciar uma conversa difícil em um relacionamento, sabendo que ela pode mudar tudo. É desmontagem consciente. No dia a dia, a diferença é sutil. O colapso caótico se manifesta como pânico, vitimização, busca incessante por culpados. A desmontagem consciente se manifesta como introspecção, responsabilidade e uma estranha sensação de calma em meio à tempestade. É a diferença entre ser a vítima de um desabamento e ser o engenheiro da sua própria demolição controlada. Antes de algo novo existir, o que não é verdadeiro precisa ruir. Nesse processo, a confusão é inevitável. E mais do que isso, ela é necessária. A mente entra em confusão porque perde referências antigas. Pense no seu cérebro como um GPS. Ele funciona com base em mapas pré-existentes, rotas conhecidas que foram criadas a partir de suas experiências passadas. Se acontecer X, reaja com Y. Para se sentir seguro, faça Z. Quando você inicia uma reconstrução, você está essencialmente dizendo ao seu GPS: esses mapas estão desatualizados, as ruas mudaram. O cérebro, então, entra em um estado de recalculando rota. Ele tenta usar os caminhos antigos, mas eles não levam a lugar nenhum. Ele procura por novas referências, mas elas ainda não foram solidificadas. O resultado é essa névoa mental, a sensação de não saber quem você é ou para onde está indo.
Neurocientificamente, isso se relaciona com a plasticidade do cérebro. Para criar novas vias neurais, novos hábitos, novas formas de pensar, as antigas precisam ser enfraquecidas. Esse processo de desaprender é desconfortável. É como andar em um quarto escuro depois que a mobília foi trocada de lugar. Você vai esbarrar nas coisas. Vai se sentir desorientado. Mas a consciência sabe. Não dá para reconstruir sobre estruturas falsas. A confusão é o espaço vazio entre o que você era e o que você está se tornando. É o terreno fértil onde novas possibilidades podem ser plantadas. Então, como navegamos por esse processo de forma prática? Podemos dividi-lo em 5 etapas, como em uma reforma real. A primeira etapa é observar. Antes de pegar na marreta, um bom engenheiro inspeciona a estrutura. Onde estão as rachaduras? Onde a fundação é mais fraca? Em sua vida, isso significa praticar a auto-observação sem julgamento. Comece a notar. O que drena sua energia? Que conversas você evita? Que ressentimentos você carrega? Que sim você diz quando seu corpo grita não? Não precisa fazer nada a respeito ainda. Apenas observe. Anote em um caderno. Traga consciência para as estruturas que rangem. A segunda etapa é desmontar. Agora que você mapeou as áreas problemáticas, começa o trabalho de demolição. Esta é a fase ativa de deixar ir. É ter aquela conversa difícil. É estabelecer um limite que você nunca estabeleceu. É parar de fazer algo que você sempre fez por obrigação. É o momento de derrubar as paredes internas que nunca deveriam ter sido permanentes. Cada pequena ação de desmontagem cria espaço. A terceira etapa é limpar. Após a demolição, há entulho. Poeira, pedaços de gesso, madeira velha. Em termos emocionais, esse entulho é o luto, a raiva, a tristeza que surgem quando deixamos o antigo para trás. Limpar significa permitir-se sentir essas emoções. Chorar. Escrever sobre elas. Conversar com um amigo de confiança ou um terapeuta. É varrer os restos do que foi demolido para que o terreno fique limpo para a nova construção. Não se apresse nesta fase. A poeira precisa assentar. A quarta etapa é projetar. Com o terreno limpo, você não começa a construir aleatoriamente. Você cria um projeto. Quem você quer ser neste novo espaço? Que valores guiarão suas escolhas? Como será uma vida alinhada com sua verdade? Esta é uma fase de sonho e intenção. Não se trata de ter um plano de 5 anos, mas de definir uma direção, uma bússola. Um exercício simples. Escreva 3 a 5 palavras que representem a sensação da casa que você quer construir. Paz, liberdade, conexão, criatividade. Deixe que essas palavras sejam seu projeto. E, finalmente, a quinta etapa. Reconstruir. Esta é a fase de ação construtiva. É onde você começa a colocar os tijolos da nova estrutura. Se seu projeto é paz, um tijolo pode ser meditar por 5 minutos pela manhã. Se é conexão, um tijolo pode ser ligar para um amigo uma vez por semana. São pequenas ações, consistentes, alinhadas com seu novo projeto. E toda a obra real é construída tijolo por tijolo. O caminho da reconstrução é nobre, mas cheio de armadilhas. A primeira e mais comum é a que chamo de pintar por cima do mofo. É quando o desconforto da demolição é tão grande que corremos para a redecoração. Sentimos a dor de um término e, em vez de processar o luto, limpar o entulho, pulamos para um novo relacionamento. Sentimos o vazio de um trabalho sem sentido e, em vez de projetar uma nova carreira, apenas buscamos uma distração, um hobby superficial. A pintura nova parece boa por um tempo, mas o mofo por baixo continua a crescer. Outra armadilha é a pressa. A reconstrução interna não é visível, não gera aplauso, não é rápida.
Vivemos em um mundo de resultados instantâneos, mas a alma opera em um tempo geológico. Ela tem suas próprias estações. Querer acelerar o processo é como gritar com uma semente para que ela vire uma árvore mais rápido. A impaciência apenas gera frustração e nos leva de volta à armadilha de pintar por cima do mofo. Por fim, há a armadilha da comparação social. Enquanto você está no meio do seu canteiro de obras, com poeira e entulho por toda parte, você olha pela janela e vê as fachadas brilhantes das casas dos outros. Você vê as fotos de férias, as promoções de carreira, os casamentos felizes. E você pensa, estou fazendo tudo errado, estou atrasado. Lembre-se, você está comparando os seus bastidores com o palco dos outros. Você não sabe das rachaduras e infiltrações que existem por trás daquelas fachadas. Sua obra é sua. O seu ritmo é o seu ritmo. Vamos ver como isso se parece na prática. Pense em Ana, uma advogada que sempre seguiu o caminho esperado. Boas notas, boa faculdade, bom emprego. Por fora, uma casa impecável. Por dentro, ela sentia um vazio profundo. A rachadura dela era uma ansiedade constante. Observando, ela percebeu que sua vida era guiada pelo medo de desapontar os pais. A desmontagem começou quando ela se inscreveu em segredo em um curso de cerâmica. A limpeza foi lidar com a culpa e o medo do julgamento. O projeto foi uma vida com mais criatividade. A reconstrução foi, um ano depois, reduzir sua carga horária no escritório para abrir um pequeno ateliê. Ela não abandonou a advocacia, mas construiu um novo cômodo em sua casa, um que era só dela. Ou pense em Marcos, que construiu sua identidade em ser o provedor. Sua casa era sólida, mas fria. A infiltração era a distância emocional de seus filhos. A desmontagem aconteceu quando, após ser demitido, ele se viu forçado a ficar em casa. A limpeza foi o doloroso processo de confrontar sua inutilidade e perceber que seu valor não estava apenas em seu salário. O projeto foi presença. A reconstrução começou com atos pequenos. Buscar os filhos na escola, perguntar sobre o dia deles e realmente ouvir sem dar soluções. Sua casa se tornou menos luxuosa, talvez, mas infinitamente mais acolhedora. Agora eu gostaria de convidá-lo para uma pequena pausa, uma prática guiada de 3 minutos. Não há nada que você precise fazer, a não ser encontrar uma posição confortável, sentado ou deitado. Se sentir seguro, feche os olhos. Pausa longa. Comece levando sua atenção para sua respiração. Apenas sinta o ar entrando e saindo. Não precisa mudar nada. Apenas observe o ritmo natural do seu corpo. Pausa. A reconstrução acontece no silêncio, quando você deixa de sustentar o que já não faz sentido. Mesmo com medo. Ela acontece nesses momentos de quietude, quando a poeira assenta e você pode ver com mais clareza. Pausa. Agora, traga para sua mente a pergunta que guiou nosso início. Mas vamos reformulá-la um pouco. A pergunta não é: quando isso vai acabar? A pergunta é: o que em mim está sendo reconstruído com mais verdade agora? Não procure por uma resposta mental, uma frase elaborada. Apenas sinta a pergunta em seu corpo. O que em mim está sendo reconstruído com mais verdade agora? Talvez a resposta seja uma única palavra: coragem, limites, leveza. Talvez seja uma imagem, um campo aberto, uma árvore crescendo. Talvez seja apenas uma sensação, um calor no peito, um relaxamento nos ombros. Pausa longa. O que quer que surja, apenas acolha. Esta é uma semente do seu novo projeto. Respire fundo mais uma vez, e quando estiver pronto, pode abrir os olhos. Essa prática é um exemplo de como integrar a reconstrução no dia a dia. O trabalho não acontece apenas nos grandes momentos de crise, mas na manutenção diária. Crie
uma rotina semanal de inspeção. Reserve 15 minutos no domingo à noite para se perguntar: onde senti que minha estrutura rangeu esta semana? Onde me senti mais sólido e alinhado? Um diário é uma ferramenta poderosa para isso. Ele é o registro da sua obra. Pratique estabelecer pequenos limites. Dizer não a um convite que você não quer aceitar. Pedir um momento para pensar antes de responder. Cada limite é um tijolo na sua nova fundação de autoestima. E, acima de tudo, seja gentil consigo mesmo. Haverá dias em que você sentirá que andou para trás, que o entulho voltou. Isso é normal. Uma reforma tem contratempos. O importante é continuar voltando ao projeto, à sua intenção. Para concluir, quero que você se lembre da mensagem central. Se você se sente perdido, confuso, como se estivesse se desfazendo, respire. Você não está atrasado. Você não está fazendo errado, nem perdido. Você está em obra. Esse processo de desmontar crenças, identidades e hábitos que nunca foram verdadeiramente seus é um dos atos mais corajosos e amorosos que você pode realizar por si mesmo. É o caminho para construir uma vida que não apenas parece boa por fora, mas que se sente verdadeira por dentro. Uma casa onde sua alma pode finalmente descansar e se sentir em casa. A pergunta, então, não é quando a obra vai acabar. A verdadeira pergunta é: o que em mim está sendo reconstruído com mais verdade agora? E que pequeno tijolo eu posso assentar hoje? E se a meditação não fosse, em sua essência, uma prática espiritual, mas uma tecnologia precisa, desenvolvida para a interface mais complexa que conhecemos, a nossa própria consciência. Essa ideia pode parecer contraintuitiva. Associamos tecnologia a circuitos, telas e algoritmos externos. Mas, se olharmos para a definição fundamental, a imagem muda. Media, Macro of Hands Drawing, a Simple Flowchart. Tecnologia é qualquer método sistemático que nos permite intervir em um processo para produzir um resultado desejado. Uma alavanca é uma tecnologia para ampliar a força. A escrita é uma tecnologia para registrar o pensamento. Um algoritmo é uma tecnologia para processar dados. Seguindo essa lógica, a meditação é uma tecnologia da consciência. É um método que altera estados mentais, amplia capacidades cognitivas como o foco e a clareza e produz resultados mensuráveis no nosso bem-estar e desempenho. E esses resultados não são apenas subjetivos. Nas últimas décadas, a neurociência validou o que praticantes contemplativos sabem há milênios. Usando exames de ressonância magnética funcional, pesquisadores de instituições como Harvard, Stanford e o Instituto Max Planck observaram mudanças concretas no cérebro de meditadores. Eles descobriram que a prática regular pode, literalmente, remodelar nossa estrutura neural. O córtex pré-frontal, associado à tomada de decisões e ao controle de impulsos, tende a se fortalecer. A amígdala, o centro de resposta ao medo e ao estresse, pode diminuir sua densidade e reatividade. Isso é neuroplasticidade em ação. A meditação não é apenas um relaxamento passageiro. É um treinamento que reconfigura o hardware do cérebro. Mas o que isso significa no dia a dia? Os benefícios práticos são diretos. Primeiro, a atenção. Vivemos na economia da distração, onde nossa capacidade de focar é constantemente fragmentada. A meditação treina o músculo da atenção, nos ensinando a direcioná-la e a mantê-la onde queremos. Isso se traduz em maior produtividade, aprendizado mais eficaz e uma presença mais genuína em nossas interações. Segundo, a regulação do estresse. Ao praticar, ativamos o sistema nervoso parasimpático, o modo de descansar e digerir do corpo.
Isso reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, diminuindo a pressão arterial e a frequência cardíaca. Em vez de reagir a cada desafio com uma resposta de luta ou fuga, aprendemos a responder com calma e equilíbrio. Terceiro, a tomada de decisão. A mente comum reativa decide sob a influência de emoções e impulsos momentâneos. A mente meditativa observa esses impulsos sem se identificar com eles. Ela cria um espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço reside a clareza. As decisões se tornam menos reativas e mais alinhadas com nossos valores e objetivos de longo prazo. Existem vários protocolos ou técnicas para alcançar esses resultados. O mais fundamental é a atenção plena na respiração. Aqui você usa a sensação do ar entrando e saindo do corpo como uma âncora para a sua atenção. Outra técnica é o escaneamento corporal, onde você move o foco da sua atenção metodicamente por todo o corpo, observando as sensações sem julgamento. E há também a atenção aberta, onde, em vez de focar em um objeto, você permite que a consciência repouse de forma ampla, notando pensamentos, sons e sensações à medida que surgem e desaparecem, sem se prender a nada. Vamos fazer um exercício prático de 10 minutos usando a respiração como âncora. Você não precisa de um equipamento especial, apenas um lugar onde possa se sentar sem interrupções. Sente-se em uma cadeira com a coluna ereta, mas não rígida, e os pés apoiados no chão. Ou, se preferir, no chão com uma almofada. Deixe suas mãos repousarem confortavelmente no colo. Agora, permita que seus olhos se fechem suavemente. Comece trazendo a atenção para as sensações do seu corpo. Sinta o contato dos seus pés com o chão, o peso do seu corpo na cadeira. Agora, traga a atenção para a sua respiração. Não tente mudá-la, apenas observe o fluxo natural do ar. Sinta a expansão do abdômen na inspiração e a retração na expiração. Inevitavelmente, sua mente vai se distrair. Pensamentos, planejamentos, memórias. Isso é normal, é o que as mentes fazem. A instrução não é lutar contra os pensamentos. É simplesmente notar que a mente se distraiu e, com gentileza, trazê-la de volta para a respiração. Cada vez que você faz isso, você está fortalecendo sua capacidade de foco. Continue assim, usando a respiração como sua âncora. Inspira, expira. Agora, nos minutos finais, solte a âncora da respiração e apenas descanse na consciência do momento presente, aberto a qualquer som, sensação ou pensamento que apareça. Quando estiver pronto, traga a atenção de volta para o corpo na cadeira e lentamente abra os olhos. Para estender para 20 minutos, simplesmente prolongue o tempo focado na respiração. Essa prática ajuda a desmistificar alguns mitos. O maior deles é que meditar é parar de pensar. Isso é impossível e gera frustração. O objetivo não é esvaziar a mente, mas mudar sua relação com os pensamentos. Meditar não é parar de pensar, é parar de ser dominado pelo pensamento. Você aprende a observá-los sem ser arrastado por eles. Outros mitos, que você precisa de horas por dia, 10 minutos já são eficazes, ou que é uma prática religiosa, é um treinamento mental secular, acessível a todos. Podemos usar analogias tecnológicas para entender melhor. Pense na sua mente como o sistema operacional de um computador. Com o tempo, muitos processos desnecessários começam a rodar em segundo plano, consumindo memória RAM e poder de processamento. A mente fica lenta, propensa a travar. A meditação é como abrir o gerenciador de tarefas. Você não apaga o sistema, mas observa quais processos estão rodando. Você aprende a fechar as abas mentais que não são necessárias, liberando recursos para o que realmente importa. Ao começar, é comum cometer alguns erros. O principal é o julgamento.
Você se distrai e pensa: eu sou péssimo nisso. Lembre-se, o momento em que você percebe que se distraiu, o momento de sucesso. É a sua consciência despertando. O segundo erro é tentar demais, forçar um estado de calma. A calma é um subproduto, não o objetivo. O objetivo é a atenção plena. Apenas observe o que está presente, seja agitação ou tranquilidade. Como medir o progresso? Não espere por uma epifania. O progresso é sutil. Uma boa forma é manter um diário simples. Após cada sessão, anote em uma escala de 1 a 5. Qual foi a qualidade do seu foco? Qual era o seu nível de agitação antes e depois? Com o tempo, você notará tendências. Mas a medida mais importante será percebida fora da meditação. Um momento em que você não reage com raiva no trânsito, uma conversa em que você escuta com mais atenção, uma decisão tomada com mais clareza. Para criar um hábito, a consistência é mais importante que a duração. Tente uma rotina semanal. Comprometa-se com 10 minutos por dia, 5 dias por semana. Escolha um horário e um local fixos. Pode ser logo ao acordar, antes do café ou no final do dia de trabalho, para fazer a transição para a vida pessoal. Ancore o novo hábito a um já existente, como escovar os dentes. A chave é tornar a barreira de entrada o mais baixa possível. Em resumo, a meditação é uma tecnologia interna. Ela usa protocolos como a atenção na respiração para treinar a mente, o que é comprovado pela neurociência. Os benefícios são práticos: mais foco, menos estresse e melhores decisões. Você não foge da realidade. Você a vê com mais clareza. Vivemos em uma era de avanços tecnológicos exponenciais. Temos ferramentas para otimizar quase tudo ao nosso redor. Mas talvez o futuro não precise apenas de mais tecnologia externa. Talvez ele precise, desesperadamente, de humanos mais capazes de operar a própria mente com sabedoria, clareza e compaixão. A pergunta final não é se isso funciona, mas sim, quem você se torna quando o ruído interno finalmente cessa? E se o mundo que você vê, o mundo que você toca, cheira e sente, não fosse o real? E se tudo isso, toda a nossa experiência cotidiana, fosse apenas a sombra de algo muito mais profundo, mais verdadeiro e duradouro? Esta não é uma pergunta de um filme de ficção científica, mas uma das questões mais antigas e provocadoras da filosofia ocidental, proposta há mais de 2 milénios. Para entendê-la, precisamos viajar no tempo até a Atenas antiga, o berço da democracia e da filosofia. É aqui que encontramos Platão, um homem cuja vida foi transformada por uma execução, a de seu mestre, Sócrates. Nascido em uma família aristocrática por volta de 428 a.C., Platão parecia destinado à política. No entanto, a condenação de Sócrates, o homem que ele considerava o mais justo de todos, o fez questionar tudo sobre a sociedade, a justiça e a própria natureza da realidade. Desiludido com a política ateniense, Platão fundou sua própria escola, a Academia, que não era apenas um lugar de ensino, mas um centro de pesquisa que duraria 900 anos. Seu objetivo era ambicioso: descobrir os fundamentos de um conhecimento verdadeiro e de uma sociedade justa, para que tragédias como a morte de Sócrates nunca mais acontecessem. E a base para tudo isso seria sua revolucionária teoria das formas. Platão ensinava que a realidade material, o mundo que percebemos com nossos sentidos, não é a origem das coisas, mas um reflexo imperfeito. Pense em todas as cadeiras que você já viu, de madeira, de metal, de plástico, com 4 pernas com uma só. Elas são todas diferentes, mudam, quebram, se desgastam, mas de alguma forma, quando vemos uma, nós a reconhecemos como cadeira. Por quê?
Platão diria que é porque todas elas participam de uma forma ou ideia perfeita de cadeira. O verdadeiro real para ele está no mundo das ideias, um reino de formas puras, eternas, imutáveis e invisíveis aos nossos olhos. Tudo o que vemos no mundo físico muda, envelhece e se desfaz. Uma bela paisagem pode ser destruída, um ato justo pode ser esquecido. Mas a ideia de beleza em si, ou a ideia de justiça, permanece. Essas formas não são meros conceitos mentais. Para Platão, elas são mais reais do que os objetos físicos. Elas são o modelo original. A matéria apenas copia, de forma imperfeita e transitória. A ideia sustenta. O mundo sensível é o mundo do devir, da mudança constante. O mundo das ideias é o mundo do ser, da permanência. Mas se esse mundo das ideias é invisível e está além da nossa experiência sensorial, como podemos conhecê-lo? Aqui entra outra ideia fascinante de Platão, a de que conhecer não é aprender algo novo, era recordar. Ele chamou isso de anamnese. Platão acreditava que nossa alma é imortal e que antes de nascer neste corpo, ela habitava o mundo das formas, contemplando a verdade diretamente. O processo de nascimento é um trauma que nos faz esquecer esse conhecimento. Portanto, a educação não é sobre colocar informações novas na cabeça de alguém, mas sobre ajudar a alma a se lembrar do que ela já sabe. Em um de seus diálogos, Menon, Sócrates guia um escravo analfabeto a resolver um complexo problema de geometria, apenas fazendo perguntas. A conclusão de Platão: o garoto não aprendeu a geometria, ele se lembrou dela. As experiências no mundo físico servem como gatilhos que nos fazem recordar as formas perfeitas. Para ilustrar toda essa complexa visão de mundo, Platão nos deu uma das metáforas mais poderosas da história do pensamento, a famosa alegoria da caverna. Imagine prisioneiros que passaram a vida inteira acorrentados no fundo de uma caverna, forçados a olhar para uma parede. Atrás deles há uma fogueira e um caminho por onde pessoas passam carregando objetos. A luz do fogo projeta as sombras desses objetos na parede à frente dos prisioneiros. Para eles, essas sombras não são representações. Elas são a única realidade que conhecem. Eles dão nomes às sombras, estudam seus padrões, e o mais sábio entre eles é aquele que melhor prevê qual sombra aparecerá em seguida. A alegoria não fala de ignorância simples. Fala de um profundo condicionamento perceptivo. Nós confundimos as sombras com a realidade porque nunca fomos ensinados a olhar para outra direção. Agora, imagine que um desses prisioneiros é libertado. Ele é forçado a se virar e olhar para a fogueira. A luz machucaria seus olhos, e os objetos reais pareceriam menos verdadeiros do que as sombras com as quais ele estava acostumado. Se lhe dissessem que aquilo era mais real, ele riria e tentaria voltar para a parede. Isso representa o primeiro e doloroso passo da educação filosófica: questionar as nossas crenças mais básicas. O processo continua. O prisioneiro é arrastado para fora da caverna, para o mundo exterior. A luz do sol é insuportável. Primeiro, ele só consegue olhar para os reflexos na água, depois para os objetos à noite, e só muito depois consegue olhar para o sol. O sol, na alegoria, representa a forma do bem, a fonte de toda a verdade e realidade. Ao contemplá-lo, o filósofo finalmente compreende a verdadeira natureza das coisas. Mas a jornada não termina aí. O filósofo tem o dever de voltar à caverna para libertar os outros. No entanto, ao retornar, seus olhos, agora acostumados à luz, não conseguem mais enxergar bem nas trevas. Ele parece tolo e incompetente para os outros prisioneiros. Quando ele tenta lhes dizer que o mundo deles é de sombras,
Eles o ridicularizam e, se pudessem, o matariam por tentar destruir sua realidade. Uma clara alusão ao destino de Sócrates. Essa alegoria, escrita há milênios, nunca foi tão relevante. Vivemos hoje em nossas próprias cavernas digitais. As redes sociais, com seus algoritmos que nos mostram apenas o que queremos ver, criam bolhas de realidade, verdadeiras paredes de sombras. A mídia de massa e a propaganda moldam nossas percepções sobre o que é desejável, o que é sucesso, o que é beleza. Estamos olhando para a realidade ou para uma versão cuidadosamente curada dela? A ciência moderna, de certa forma, ecoa a busca de Platão. Um físico não estuda a maçã caindo, mas a lei universal da gravidade, uma forma matemática que governa todas as maçãs. A biologia busca os padrões do DNA, o código subjacente a toda a vida visível. A busca por leis universais e princípios abstratos é uma busca por um tipo de mundo das ideias. Claro, a teoria de Platão não passou sem críticas. Seu aluno mais brilhante, Aristóteles, foi um dos primeiros a discordar. Para Aristóteles, a realidade fundamental não está em outro mundo, mas aqui mesmo, nas coisas individuais que podemos tocar e estudar. A forma de uma cadeira, para ele, não existe num paraíso metafísico. Ela existe inseparavelmente da matéria de cada cadeira específica. Filósofos posteriores, como os empiristas, argumentaram que todo o nosso conhecimento vem da experiência sensorial e não de uma recordação inata. Eles perguntariam: como podemos provar a existência desse tal mundo das ideias? Não seria mais simples e mais lógico assumir que conceitos como justiça e beleza são abstrações que nós criamos a partir da observação de muitos atos justos e objetos belos? Essa crítica é poderosa. A teoria de Platão exige um salto de fé metafísico. No entanto, mesmo com essas críticas, a força do platonismo persiste. Então, como podemos aplicar essa ideia de olhar além das sombras em nossas vidas? Primeiro, através do pensamento crítico. Isso significa não aceitar passivamente as informações que recebemos. É perguntar: qual é a fonte disso? Quais interesses estão em jogo? Qual é a fogueira que está projetando esta sombra? Segundo, através do diálogo socrático. Assim como Sócrates fazia, podemos nos engajar em conversas que buscam clarear conceitos. O que realmente queremos dizer com sucesso? O que é uma vida boa? Ao definir e redefinir esses termos, nos aproximamos de sua essência, de sua forma. Terceiro, pela contemplação e pelo estudo. Dedicar tempo para a arte, para a natureza, para as grandes obras da literatura e da filosofia, é treinar nosso olhar para perceber padrões e harmonias que transcendem o imediato. No fim, a filosofia de Platão é um convite. Um convite para não nos contentarmos com o superficial. Talvez o mundo não esteja errado. Talvez estejamos olhando apenas para o nível mais superficial dele. O mundo das ideias não está necessariamente distante em outro plano. Ele está por trás, dentro e através do que aparece. É a estrutura invisível que dá sentido ao visível. A pergunta final que Platão nos deixa não é: isto é real? É uma pergunta muito mais sutil e poderosa. Qual nível da realidade estou acessando agora? Estou olhando para as sombras na parede, para os objetos que as projetam, ou estou tentando vislumbrar a luz que ilumina tudo? A resposta, como sempre na filosofia, não é uma certeza, mas o início de uma busca. Uma busca que começa com a coragem de se virar e questionar as próprias sombras.